Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vou dar continuidade ao tema que eu já falei nos vídeos anteriores. Eu vou continuar a falar especificamente dos investimentos do Japão em África e porque é que isso nos ajuda a compreender a economia do Japão contemporâneo. Realmente, por volta de 2010, 2011, 12, quando a China, estou agora a falar da China, quando a China restringiu a exportação de matérias-primas raras. E as matérias-primas raras, ou as chamadas rare earths, são os minérios, as coisas que se exploram do solo ou do subsolo e que são sobretudo utilizadas para tecnologia, smartphones, iPhones, etc. Todas essas novas tecnologias utilizam as chamadas terras raras. E em 2010 a China restringiu a exportação de terras raras e nos anos a seguir isso foi uma espécie de avalanche na economia global de tudo o que é o setor da produção de tecnologias e, portanto, todos os outros países que precisavam ter acesso às matérias raras porque tinham empresas, como por exemplo a Samsung na Coreia ou outras no Japão, começaram a ter que ir comprar essas matérias-primas a outros lados. A China, obviamente, queria embarcar essas suas próprias matérias para fazer crescer as suas próprias empresas. E então eles começaram, esses outros países que têm empresas da área da tecnologia, precisaram de ir buscar esses materiais a outras partes do mundo e começaram a voltar-se para o mercado dos minérios do continente africano. Então, no continente africano, a partir de 2010, sobretudo, começou a ver-se a implementação de empresas que vão explorar recursos naturais e que têm por trás delas investidores de países desenvolvidos, entre eles o Japão. E é por aí que eu vou começar. Depois também aconteceu o desastre do Fukushima, em 2011. O desastre de Fukushima, em 2011, porque é que levou também a investimentos japoneses em África, no continente africano? Porque o desastre de Fukushima generalizou-se na opinião pública japonesa a ideia de que não podiam confiar na produção de energia nuclear no país e, preferencialmente, até nem ter centrais nucleares no país. Os japoneses dividiam-se, as suas opiniões dividiam-se entre serem pró ou contra a produção de energia nuclear, mas eu diria que 2011 foi um ano assim de transição super importante, porque a generalidade da população japonesa ficou convencida que não vale a pena o risco e que não devem apoiar o desenvolvimento de energia nuclear no próprio país. E, portanto, o Japão passou a ficar ainda mais deficitário de energia. O Japão já era deficitário de energia porque não tinha como a produzir e com fechar essa central de produção de energia e com a crescente opinião pública contra a produção de energia nuclear no próprio Japão, ficaram ainda mais dependentes do mercado externo de energia. Portanto, caiu completamente em desgraça a ideia da autonomia energética do Japão por via da energia nuclear, e isso apontou os interesses para a aquisição de empresas de energia no resto do mundo, incluindo em Portugal. E o Japão começou também a investir em comprar secções de empresas que produzem energia, incluindo também em Portugal e no continente africano também. Então, começaram a ser criados pacotes de incentivos do governo japonês para empresas japonesas que quisessem ir comprar energia no estrangeiro e que quisessem ir comprar terras raras no estrangeiro e, em particular, no continente africano. Os incentivos para o continente africano da parte do governo japonês levaram cada vez mais empresas a posicionarem-se em África e a pensarem que precisavam de perceber melhor como é que funcionavam as economias e os estados do continente africano, e isso levou o Japão a pedir o estatuto de observador da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, dos quais fazem parte muitos países em África. Então, o Japão entrou como observador da CPLP em 2014. Eu estava lá quando isso foi assinado e quando se celebrou isso. O que é um bocado estranho, às vezes as pessoas dizem, mas porquê que o Japão é observador da CPLP, não é um país de língua portuguesa? Mas é por causa dos interesses japoneses em África, que é por causa da necessidade de acesso à energia e às matérias raras. Portanto, é uma longa volta para explicar isso. Mais conteúdos em vídeos a seguir neste mesmo canal.